Paz do Senhor, igreja, mais uma vez, para a igreja abrir a palavra de Deus no livro de Judas. O livro de Judas é um livro antes do Apocalipse, bem no finalzinho. A palavra de Deus registrada no livro de Judas, no versículo de número 17, igreja, ela diz assim: quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito, edificando-os, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Deus continue abençoando a igreja com a presença do Espírito Santo na vida dos irmãos. Irmãos, o livro de Judas, é claro, não é Judas Iscariotes, é o outro discípulo chamado Judas. Aqui tem uma palavra de exortação, uma exortação aos fiéis. Nós sabemos que os fiéis são poucos, mas existe um povo de Deus que é fiel a Ele. Pela graça do Espírito Santo e pela capacitação do Espírito Santo, existem os fiéis. E quando se fala em fidelidade, irmãos, quem não quer que nos relacionamentos, sejam eles de qual nível seja, quem não quer se relacionar com quem é fiel? Tanto dentro do casamento, como nos negócios, como na nossa relação com Deus, todos os dois lados querem a fidelidade. A fidelidade a palavra de Deus, ela fala, Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que Ele falou, Ele não volta atrás, Ele cumpre. E Ele quer que aqueles que Ele criou sigam no mesmo caminho de fidelidade. E essa exortação é para os fiéis. E Deus ama os que são fiéis. Porque nós vemos em algumas cartas, na de Judas, na de Pedro, elas falam que, Tessalonicenses, ela fala que no final dos tempos haveriam pessoas que seriam infiéis nos contratos, desobedientes a pais e mães. Ninguém quer se relacionar com pessoas dessa forma. Dentro do casamento, por exemplo, como é que uma pessoa ela se relaciona com o outro que é infiel, irmãos? A pessoa fica na dúvida, no sofrimento. Nos negócios, como é que você se relaciona com um infiel? Você faz um compromisso para lá na frente pagar outro, o infiel não te paga. Ninguém quer relacionar com um infiel. Deus quer relacionar com os fiéis. E essa exortação aqui é para os fiéis. Não é para os de fora, é para os fiéis de Deus. Essa é a exortação da palavra. E ela diz assim: quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa aqui com a exortação de lembrar. O ser humano, nós sabemos que ele é fácil de esquecer as coisas. E a maioria dos pecados se é cometido porque se esquece dos mandamentos de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina
nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós participamos da ceia, ele fala que é para nós fazermos em memória dele. Fazer isso em memória de mim. Então Deus está sempre levando os fiéis a lembrar, a não deixar cair no esquecimento. Tem um registro na palavra de Deus que fala que aqueles que se esquecem do Senhor serão despedaçados. Então o esquecimento é um problema. Geralmente os problemas se acontecem por esquecimento. A pessoa esqueceu de pagar o documento do carro, saiu, parou na blitz, ficou com o carro preso. Esquecimento. Alguns acidentes acontecem por causa do quê? Por causa do esquecimento. Esqueceu o gás do fogão ligado, causou uma explosão. Esqueceu uma máquina que era para desligar, não desligou, causou um acidente. Então, a maioria dos pecados cometidos é por esquecer a palavra de Deus. Os que esquecem a palavra de Deus, eles cometem pecado. Então a palavra de Deus, ela sempre nos lembra, nos exorta a lembrar. Muitos questionam os cristãos, falam que o cristão é fanático, está sempre repetindo a mesma coisa. Não. A palavra de Deus fala que para nós, isso é um benefício, lembrar das coisas de Deus constantemente. Um benefício, para não cair no esquecimento. Porque a sedução de Satanás nesse mundo é para fazer as pessoas esquecerem a lei de Deus. Os entretenimentos desse mundo é para que as pessoas esqueçam da lei de Deus. A bebida, a droga, é para deixar a mente da pessoa fora, né, do seu raciocínio, para que ela esqueça as coisas de Deus. Tem uma passagem na palavra de Deus, registrada em Provérbios, capítulo 31, que fala que o conselho de uma mãe para um filho é para ele não se aproximar da bebida, para não esquecer de exercer o direito aos aflitos. E aí ele fala assim: dai bebida aos amargurados de espírito, de coração, para que eles esqueçam a sua tristeza. Olha. Então a bebida ela é para entorpecer, as coisas deste mundo é para entorpecer. É para fazer as pessoas esquecer da lei de Deus. Mas aqui ele está falando: quanto vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Lembrança. Versículo 18. Os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos ímpios. Quem são os escarnecedores? Aqueles que escarnecem das coisas de Deus. Aqueles que criticam, que falam as coisas de Deus não é bem assim, não vai acontecer, que Jesus não vai voltar. Eles escarnecem das coisas de Deus. Essa semana eu estava vendo um vídeo que me enviaram de uma pessoa atacando a palavra de Deus. Eu ainda mostrava para minha esposa o absurdo da pessoa falando ali contra Deus, escarnecendo as coisas de Deus, falando que as coisas de Deus tudo é uma história que os homens inventaram, que não existiu nada daquilo que os profetas falaram, que Jesus é um falsário. E ele foi falando. Eu falei assim, a pessoa que me mandou o vídeo, ela me mandou o vídeo na intenção de eu entender, de eu ver o absurdo que a pessoa estava falando. Não que a pessoa não acreditasse em Deus, mas para falar do absurdo. E aí eu dei uma resposta curta para a pessoa que me enviou, um amigo meu, dizendo assim: só a forma do rapaz se expressar, você já vê que ele está em uma situação de uma pessoa que não tem paz. Só a forma dele expressar, você vê que ele está
sofrendo por falta de paz. Que a pessoa está irada criticando Deus. Então quer dizer, o escarnecedor ele não tem paz. A palavra de Deus fala, os ímpios não têm paz. E é verdade. A pessoa ela tem uma revolta contra Deus. Não que ela não crê em Deus, mas ela não crê no que Deus faz, e do que Deus fez, e no que Deus vai fazer. Porque não tem como ela negar a existência de Deus. Mas eu falei, só a expressão da pessoa, o modo dela se expressar, já mostra um incômodo, uma tristeza, uma angústia, uma pessoa sem paz. E aqui fala, esses escarnecedores que escarnecem das coisas de Deus, eles andam nos seus desejos ímpios. Eles negam a Deus em função dos seus desejos. É mais importante o desejo dela do que o que Deus fala. Então é fácil da gente compreender se uma pessoa está em paz com Deus ou não. Em poucas palavras, em poucas conversas, você sabe a situação espiritual. A palavra de Deus fala que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. E você percebe em poucas palavras a condição espiritual que a pessoa está incomodada. Então fala que nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios, seus desejos incrédulos, longe de Deus. O versículo 19 vai dar a característica deles. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm espírito. 3 coisas, igreja. Para a gente identificar os escarnecedores ímpios. Primeiro, causam divisões. Irmãos, isso não é só no meio da igreja que ele causa divisão. Nós vemos no mundo a política, ela causando divisão, criando-se grupos antagônicos que ficam se degladiando, e essa liderança, esses ímpios criam o preto contra o branco, o rico contra o pobre, e eles conseguem fazer a sua vida política em cima dessas divisões. Uma nação ela não pode ser dividida. Uma nação ela tem que ser unida. A mesma coisa dentro da igreja. A igreja ela não pode ser dividida. Nós temos que buscar o mesmo objetivo, que é servir a Deus, sem divisão. Então a característica do ímpio escarnecedor é causar divisão. Dizemos a pessoa que tem esse espírito de divisão, é aquela que fica às vezes dentro da família, larga de fulano, larga de ciclano, né? Causando divisão ali, desentendimento. Dentro da igreja causando divisão, colocando pastor contra membro, membro contra pastor, irmão contra irmão. Eles causam divisão, é o espírito que age sobre eles. E como eu disse, na política a gente vê isso bem claro. A gente vê bem claro. Causam divisões, são sensuais. Sensualidade remete a prazer da carne. O interesse deles são alimentar os 5 sentidos, o máximo de prazer que eles podem ter. São pessoas que passam por cima do outro, negam a Deus para ter prazer neste mundo. São sensuais. E não têm o Espírito. Eles falam na carne, não têm o Espírito. Os escarnecedores ímpios, eles não têm o Espírito. A gente conhece aquela passagem da palavra de Deus, uma certa feita, o apóstolo Paulo expulsando demônio, fazendo a obra de Deus. Porém, Paulo já havia se entregado de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Tinha uma vida de caminhada com Cristo. Era fato na vida do apóstolo Paulo.
Não era falar de Deus da boca para fora como a gente ouve muito aí fora no mundo. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Nossa, minha fé é grande. Eu tenho uma fé muito grande, eu creio. Mas não tem prática de submissão a Deus. Não é prática de boas obras, não é prática de submissão a Deus. Não tem a prática de submissão a Deus. Então, nessa certa feita, o apóstolo Paulo lá expulsando o demônio, porque Deus era com ele, o Espírito Santo estava na vida dele, Jesus estava com ele. Então, ele fazia a obra, expulsava os demônios se submetiam. Eles não tinham o Espírito Santo, os filhos de Céfaro. Foram lá imitar o apóstolo Paulo, mas não tinham o Espírito Santo. O próprio demônio falou: eis que conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E a palavra de Deus fala que aquele homem demoniado, cheio de demônios, saltou sobre aqueles moços, bateram bastante nele, alguns fugiram nus de tanto que apanharam. Então, o escarnecedor ímpio, ele não tem o Espírito de Deus. O Espírito dele está em trevas por não ter comunhão com Deus. Por não ter comunhão com Deus. Mas glória a Deus, como eu falei no começo do culto, tem os fiéis. Glória a Deus. E os fiéis, eles têm o Espírito Santo de Deus neles. Amém? O mundo espiritual reconhece isso. Ele sabe disso. E aí a exortação no versículo de número 20, a orientação de Judas, o povo de Deus, é: edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Edificando, nós sabemos que edificar é construir, é lançar o alicerce e construir sobre ele. Porém, o apóstolo Paulo fala que nós não podemos lançar outro alicerce a não ser o que já está posto, que é Cristo. E sobre ele nós edificamos a nossa fé. Edificar é construirmos. E edificar sobre Cristo a nossa vida. Edificar a nossa fé sobre ele. Tudo que nós vamos fazer para Deus, no reino de Deus, a nossa fé está direcionada a Cristo Jesus, nosso Senhor. A tudo que Ele fez por nós, a tudo que Ele nos ensinou. A nossa fé tem que estar nas palavras de Cristo, na vida de Cristo. Nós devemos edificar a nossa fé, orando no Espírito Santo. Qual deve ser a nossa oração? Na pessoa do Espírito. A hora que você está orando, a palavra de Deus fala assim, mesmo que a gente não tenha palavras para orar, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele fala por nós a Deus. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Orando no Espírito. Aquele dia que você dobra o joelho e fala assim, eu não tenho palavras hoje, mas o Espírito Santo está ali. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está ali para orar por ti, porque ele conhece o coração, porque a palavra de Deus fala que aquele que sonda o coração sabe todas as coisas. Orando no Espírito. Você dobra o teu joelho e fala, Senhor, eu não tenho palavra, mas o Senhor conhece o meu coração, eu vou aqui gemer. Pai, eu estou precisando disso. Pai, abençoa aquele, aquela. Abençoa minha família, abençoa meu lar. Eu não tenho palavra bonita aqui para trazer para o Senhor agora, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é santo. E eu sei que o Senhor é bondoso e quer abençoar. E aí Deus vai e faz. Deixamos a força da carne de lado e oramos no Espírito, para o Espírito fazer a obra na nossa vida. Glória a Deus. 21. Conservar-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservar-vos. É para conservar. Dar continuidade, conservar. Quando nós queremos conservar alguma coisa, nós colocamos algo conservante para aquilo durar. Então a nossa fé tem que ser durável, ela tem que ter durabilidade. Conservar-vos no amor.
permanecer no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A palavra de Deus fala que nós temos que aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus. E quando Ele vier, Ele vai nos dar a vida eterna. Nós já temos a vida eterna em nós, mas aí vai se manifestar de fato na sua vida. Aí vai ser a obra completa, a obra consumada. 22. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Olha, irmãos, nós temos que nos apiedar daqueles que estão na dúvida. E realmente tem pessoas que estão na dúvida. Pessoas que precisam, às vezes, de uma palavra, precisa de você lá fazer uma visita, fazer uma oração. Ela não está conseguindo caminhar sozinha. Ela precisa de um apoio. Ela precisa, muitas vezes, de uma palavra, de um ombro. Às vezes ela não quer nada material, mas ela precisa de uma palavra. Ela está na dúvida, ela não tem certeza. Ela está em cima do muro. E ela precisa de alguém para auxiliar ela nessa decisão de sair de cima do muro e ir para o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ela está sem saber o que fazer. É tão difícil você pegar uma pessoa na dúvida, ela não sabe o que vai fazer. Ela não sabe se vai para lá, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Às vezes é preciso dar um empurrão. É igual um carro, quando precisa empurrar para pegar no tranco. Só que depois que ele pega, ele anda também assim por conta. Às vezes basta apenas um empurrãozinho. Nós precisamos dar esse empurrão na pessoa. E às vezes é um empurrão, é um tranco mesmo. Às vezes ela precisa no começo ali de uma palavra suave, porque ela está angustiada, está isso, aquilo, mas às vezes ela precisa de um empurrão, ela precisa de uma palavra de exortação. Ó, se acerta com Deus, desce de cima do muro aí que Jesus está voltando e você pode ficar. Vamos para a igreja. Vamos servir o Senhor. Nós temos que nos apiedar de alguns que estão na dúvida. Salvai-nos, arrebatando-os do fogo. Olha, irmãos. Salvai-nos, arrebatando-os do fogo. Muitas vezes Deus quer usar a tua vida para livrar a pessoa do inferno. Olha que sério, irmãos. Por isso que muitas vezes nós temos que exortar sim a pessoa. E não é só com palavrinha mansa, não. É com tranco mesmo, é com empurrão. E falar assim, você não mudar de vida, se você não despertar para o Senhor, você pode perder a tua alma na eternidade. Salvai-os arrebatando o fogo. Tem que ser sincero. Fala assim, ó, ou você toma rumo com Deus, ou não tem o que fazer pela tua vida. Você vai enfrentar o juízo de Deus. Se você não aceitar o Filho dele, que carregou sobre as suas costas o juízo que era sobre nós, se você negar aquele que recebeu o juízo de Deus sobre si, o juízo cai na tua cabeça. Então muitas vezes nós temos que falar para a pessoa, não é com a palavra doce não, é falar assim, ó, se você não se arrepender, não aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo fazer uma obra na tua vida, você vai para o inferno. Não tem o que fazer, a palavra de Deus fala, não tem mais o que fazer, não resta mais sacrifício. O sacrifício já foi feito e já foi aceito por Deus. É o sacrifício de Cristo. A pessoa tem que apenas tomar posse daquilo que já está pronto, estender a mão e falar, eu quero abrir as mãos e receber. Tem muitas pessoas que estão com a mão fechada, não quer receber do Senhor, mas a igreja quer receber do Senhor a salvação, a bênção, a graça, a misericórdia, a sabedoria do Espírito. A igreja quer receber. Aleluia. Amém. Receba em nome de Jesus. Amém. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor. Olha, irmãos, tende misericórdia em temor. Tem pessoas que não tem jeito nem de você falar com elas, você tem que orar e pedir misericórdia. Tamanha a situação que a pessoa se aprofundou. Tende misericórdia, detestando até a roupa manchada pela carne. Ontem eu falava com um pastor amigo meu, e antes de ontem, na verdade, e ele falava
que a respeito da questão da internação compulsória das pessoas que estão na Cracolândia, pessoas que têm um vício, né? E estava falando da internação compulsória, que muitas vezes é necessário porque a pessoa não tem mais capacidade de discernimento. Você pode falar do evangelho para ela, você pode falar para ela mudar de vida, você pode levar ela para passar com um assistente social, mas ela não tem mais condição de decidir. É necessário desintoxicar aquela pessoa dentro de um processo de desintoxicação para ela voltar a compreender as coisas. Não tem mais condição por si própria de compreender, de decidir, de tomar decisão. Tamanha foi o estrago que a droga fez na vida da pessoa. A bebida, o fumo, a droga. E ainda nós temos aí um governo que apoia a liberação da maconha. 40 gramas de maconha agora estão querendo liberar para a pessoa falar que não é tráfico. O povo já está sofrendo, os jovens desse mundo afora estão sofrendo, as mães, os pais sofrendo, e ainda um governo, numa intenção maligna, quer liberar as drogas para prejudicar mais ainda o povo. Aí a polícia vai abordar um jovem ali, pega 2, 3, 4, 5 papelotes, não dá 40 gramas, não considera tráfico. Irmãos, esses juízes estão querendo fazer o papel de governo. Não é o papel deles decidir, isso aí é o papel do Congresso, é o papel dos deputados decidir, isso aí é a vontade popular que deve pesar. Mas não, eles estão governando. Está errado, mas a palavra de Deus já previa isso, né, irmãos? Que eles iriam dizer que o amargo é doce e o doce é amargo. Que o certo é errado e o errado é certo. Nós estamos vivendo isso, irmãos, inversão de valores. E misericórdia, irmãos, se nós não recorrermos à palavra de Deus, esse sistema do mundo toma conta da mente das pessoas e as pessoas acham que aquilo está certo. E é onde a palavra de Deus diz aqui, ó, tem de misericórdia. E não é só que nem eu citei aqui pessoas que estão nas drogas, não. Tem pessoas que estão com a mente intoxicada. Olha aqui, ó. Tem de misericórdia no temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Tem pessoas que estão com a mente intoxicada por causa do sistema da mídia. O sistema da moda, do modismo. O sistema das leis intoxica a mente da pessoa. As pessoas não conseguem compreender o que é certo e errado. É tão sério isso, irmãos, quando no livro de Jonas, Deus fala para Jonas: Jonas, você está irado porque eu salvei um povo que era ímpio, mas naquela cidade tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Olha a condição que estava o povo de Nínive, não sabia discernir a mão direita da esquerda. Tamanha a mente deles estava contaminada, intoxicada. Tem pessoas, irmãos, nos nossos tempos, que a mente dela está tão intoxicada que ela não sabe o que é certo e o que é errado. Por falta de conhecer a palavra de Deus, ela está cometendo pecado que ela não sabe que aquilo é pecado. É necessário alguém chegar a falar para ela: você está cometendo algo que não agrada a Deus. Mas aí você fala, a pessoa tem um esclarecimento, uma iluminação pelo Espírito Santo, e ela é salva do fogo, como diz aqui. E aqui fala, ó, detestando até a roupa manchada pela carne. Quando fala roupa manchada pela carne, tanto a santidade como o pecado, eu já falei isso outras vezes aqui na igreja, a santificação, a palavra de Deus fala, o próprio Jesus fala, é a oferta que santifica o altar ou é o altar que santifica a oferta? Jesus está querendo dizer, irmãos, que do altar sai santificação, ele santifica a oferta. Glória a Deus. O altar santifica o cristão. A
palavra de Deus santifica. João 17, 17. Então, a santificação, ela é extensiva até mesmo às coisas materiais. Que é a tua roupa. A tua roupa pode ser santificada. Ela é santificada, na verdade. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que doaram uma camisa. Um crente fiel doou uma camisa social para um vizinho, e o vizinho sofria de uma enfermidade fazia mais de 15 anos. Quando ele veste a camisa, ele é curado. Glória a Deus. Olha, irmãos, os lenços de Paulo, colocados sobre o enfermo, curava. Então, a unção, a santificação, ela se estende sim sobre as coisas materiais. Assim como o pecado também mancha a roupa do pecador. A roupa dela é manchada pelo pecado. Os espíritos que trabalham sobre aquela vida, eles querem ter posse até das coisas materiais da pessoa. Acho que pertence a ele. E é verdade, irmãos, porque tem roupas, tem coisas que a pessoa usa, que aquilo traz características do inimigo. Então a roupa manchada pela carne, manchada pelo pecado, detestando até objetos que eram por uso do pecado. Então, a Bíblia fala aqui no 23, salvai-vos arrebatando do fogo. Deus quer usar a tua vida para livrar outras pessoas e para santificar outras pessoas. 24, glória a Deus aqui pela palavra. Olha que palavra poderosa, igreja. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Olha, irmãos, Deus pode guardar nós de tropeçar. E apresentar-vos jubilosos, imaculados diante da sua glória. É Ele que prepara, é Ele que santifica e é Ele que é poderoso para nos apresentar diante dele mesmo. Ele prepara a noiva, santifica a noiva e é poderoso para que a noiva não tropece. Versículo 25. Ao único Deus, não tem outro. Não tem João, não tem José, não tem Maria, não tem ninguém. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Glória ao nosso Deus. Fica essa palavra de exortação para a igreja no livro de Judas. Vamos continuar lembrando da palavra de Deus. Vamos continuar pregando. Vamos conservar no amor de Deus. Vamos ter piedade daqueles que estão na dúvida. E vamos ajudar a salvar aqueles que estão em cima do muro. Amém? Glória a Deus. Oremos, igreja. Pai amado e Deus de misericórdia, em nome de Jesus eu apresento toda a igreja diante do Senhor, todos os irmãos e as irmãs, ó Pai, a noiva do Senhor, o corpo de Cristo, eu apresento diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre a igreja nesta noite, ó Pai. Que toda sorte de bênção seja derramada sobre a vida deles, ó Pai, naqueles que lhe buscam no Senhor, que o Senhor atenda as orações do teu povo, ó Pai, santifica eles cada vez mais na tua palavra, no teu Espírito, santifica o lar deles agora, Pai, em nome de Jesus, expulsando todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, bate em retirada agora todo o mal, porque o poder do Espírito entra lá agora para abençoar o lar de cada irmão, de cada irmã, para abençoar a família, para abençoar tudo que eles têm, ó Pai, o trabalho, para abençoar os relacionamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, expulsa todo o mal, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa toda a igreja, abençoa os familiares, ó Pai, os filhos, os pais, os irmãos, os cônjuges, Pai. Abençoa em nome de Jesus toda a tua igreja, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Na oportunidade, ó Pai, nos pedimos também por todos os pedidos de oração, Senhor. Abençoa todos os pedidos que foram colocados com fé, que tem pedido por cura, pedido por libertação, pedido por transformação. Pai, pedido dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, ó Pai, dos cônjuges uns pelos outros,
Pedidos, ó Pai, para abençoar a igreja, pedidos, ó Pai, de toda sorte, Pai, de uma porta aberta, de uma solução da justiça. Pai, tem misericórdia, ó Pai, que pode atender esses pedidos, que pode fazer, ó Pai, por eles, Senhor. Entra com a providência santa do Senhor, abençoa essas vidas no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Abençoa também a nossa nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa o povo brasileiro, Pai. Abençoe eles para que se achegue cada vez mais a Ti, busque cada vez mais a santificação da Tua palavra, do Teu Espírito, para que os seus filhos venham a ser abençoados, para que o governo também seja abençoado, Pai. Em nome de Jesus, que o governo venha governar, Pai, para benefício do povo, Senhor. Abençoa, Senhor, essa nação, abençoa a igreja no Brasil, Senhor, abençoa os pastores, abençoa os membros, ó Pai. Abençoa todos que trabalham na Tua obra, os missionários que também estão fora do Brasil, mas pertencem a essa nação, Senhor, aonde eles estiverem agora. Que o Teu Espírito Santo possa repousar sobre a vida deles, dando graça, tendo misericórdia, ajudando, dando livramento, ó Pai, e dando unção a cada um. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, te agradecemos por este culto nesta quinta-feira, Senhor, qual o Senhor nos abençoou, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus, agradecemos o Teu Espírito Santo, Pai, que se faz presente neste lugar. Pai, leva-nos em paz para as nossas casas, debaixo da Tua bênção, Senhor, debaixo da Tua mão abençoadora, Pai. Pai, na presença do Teu Espírito, nos leva em paz para casa, Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.